E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? A aula de hoje, galera, vai ser sobre o organismo humano. Nossa. Onde a gente vai falar sobre as células, os tecidos e os sistemas. Então, para a gente começar, né, vamos logo aqui passando o nosso slide. Bem, a unidade básica para a formação da vida é a célula. Às vezes perguntam, professor, o que é a célula? Bem, a célula vai estar em todos os seres vivos, vai estar presente em todos os seres vivos, porque para se ter vida tem uma célula. Se você pegar o nosso corpo humano e começar a dividir ele, né? Você tira, vamos dar um exemplo, no caso, a gente tem os órgãos, aí a gente vai ter o quê? Os tecidos. A última unidade onde a gente vai chegar vai ser a célula. Ela é que vai caracterizar a vida. Isso, exatamente. Então, as células semelhantes, né, células iguais, né, ou parecidas, elas vão se agrupar e vão formar os tecidos, exatamente. Os tecidos, no caso, vão compor os nossos órgãos, beleza? Então, por exemplo, o estômago ele é um órgão que, para desempenhar a sua função, ele tem três camadas principais. Vai ser um tecido epitelial, um tecido conjuntivo e um tecido muscular. Os tecidos eu vou falar mais na frente, beleza? Aqui a gente vai focar na célula. Então, os órgãos eles vão estar interligados e vão formar um sistema. E é assim que nosso corpo vai funcionar. Galera, para vocês terem noção, certo? Nós seres vivos somos seres que possuem células, certo? Então, beleza, o que vai acontecer? As nossas células são do tipo células animal, beleza? Professor, planta tem célula? Tem sim, é chamada de célula vegetal. É bem parecida com a nossa célula, mas possui algumas características diferentes, beleza? Como vocês sabem, a planta ela realiza fotossíntese, então a célula dela tem que ter uma característica, né, para essa produção de alimento, beleza? Então vamos lá. A célula é a unidade fundamental para a parte dos organismos, né? Então, o nosso corpo humano é formado por trilhões de células, são muitas células, mas existe também seres vivos que são formados por apenas uma célula. Exatamente como as bactérias. As bactérias, elas possuem apenas uma célula. Alguns tipos de algas, né, que são os protistas, eles também vão possuir eles também vão possuir uma única célula. Então, nós somos seres, no caso, multicelulares ou pluricelulares. Vocês perguntam, por que, professor? Porque a gente possui mais de uma célula. E se for um ser vivo que ele possui apenas uma célula, a gente vai dizer que esse ser vivo ele é unicelular. Beleza? As bactérias são seres vivos unicelulares, pois só apresentam uma única célula. Exatamente, é isso mesmo. Então, existem seres com uma única célula, como as bactérias, que são unicelulares, né? A maioria das células, elas não podem ser vistas a olho nu. Eu não vou chegar lá e vou conseguir ver uma célula. Não. Essas células, a maioria delas, a gente só vai conseguir ver elas através de um microscópio eletrônico ou um microscópio óptico. Exatamente. Então, aqui no canto direito da tela, né, a gente tem uma imagem de um microscópio, beleza? Que é como a gente consegue ver a célula. Então, a célula, ela vai ter uma membrana plasmática, né, que vai proteger essa célula, que ela vai estar fazendo a borda da célula, né, exatamente. A gente vai ter um citoplasma, que é a parte interior da célula, e vai ter um núcleo. E aí eu vou explicar um pouco de cada dessas características para vocês, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, membrana plasmática. A membrana plasmática ela é uma estrutura elástica e muito fina. Ela é bem espessazinha, fininha. E ela é responsável pelo revestimento celular. Ela vai revestir toda a célula, beleza? Então ela vai ser responsável por separar o meio interno e o meio externo da célula. Então, ela é formada por proteínas, lipídios e carboidratos e por uma membrana que, no caso, faz com que tenha a entrada de sais minerais e de água e de outros nutrientes que a célula precisa, beleza? Então, essa membrana ela vai possuir uma permeabilidade seletiva. Professor, o que é isso?
Permeabilidade seletiva, gente, quer dizer que ela vai selecionar o que vai entrar na célula e o que vai sair, beleza? Então, como vocês podem ver aí, a gente tem uma foto de uma parte da membrana, onde a gente vai observar uma grande quantidade de proteínas, né? A gente vai ter também uma presença de carboidrato, e se vocês notarem, a gente tem um colesterol. Esse colesterol, ele está entrando na membrana. Então, é isso que eu falo, permeabilidade seletiva. Então, ela permitiu que o colesterol passasse, né? E esse colesterol vai para dentro da célula agora. Núcleo. Toda célula possui um núcleo. O núcleo da célula é que vai armazenar o material genético. Então, nas nossas células, o núcleo ele é delimitado por uma membrana nuclear. Essa membrana nuclear, ela vai proteger o núcleo, porque no núcleo é que está a chave, é que está a magia. Porque no núcleo a gente vai ter o nosso DNA, beleza? Que é o nosso material genético. Ah, professor, DNA, material genético, é isso? Material genético, né? O DNA são aquelas características que a gente herda dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Como, por exemplo, o meu cabelo é mais parecido com o da minha mãe, a minha altura, né, é mais parecida com a do meu pai, a cor dos meus olhos é parecida com a do meu avô. Então são características hereditárias, né? É o DNA que traz essas características hereditárias, beleza? É o nosso material genético. Ele é compartilhado durante gerações, né? Até chegar em você, beleza? Então, o DNA ele vai controlar também as funções da célula, né? E ele vai transmitir as características hereditárias, como eu falei para vocês, beleza? Seguimos. O citoplasma, como vocês viram naquela imagem lá microscópica, o citoplasma ele é formado por um líquido viscoso e esse líquido ele se deposita entre as organelas. Eu vou falar mais das organelas, beleza? Segura aí. Então, esse líquido ele é chamado de citosol ou matriz citoplasmática e ela é constituída por várias substâncias, né? Então, as organelas vão estar presentes nesse citoplasma, né? E elas vão realizar no interior as funções vitais da célula, beleza? As organelas vão realizar tudo que a célula precisa para estar lá bonitona. É isso aí. Então, como por exemplo, a respiração, a nutrição, a produção e o armazenamento de substâncias, além também da eliminação de resíduos. Aí vocês perguntam, professor, célula respira? Sim, existe também um processo de respiração celular, beleza? Por quê? Porque a célula ela precisa gerar energia para o nosso corpo, exatamente. Aí quando a gente corre, no caso, a gente gasta essa energia, né? Então a gente utiliza e a gente repõe essa energia quando a gente se alimenta, exatamente. Vamos lá. Organelas. A primeira organela que eu vou falar, no caso, é o complexo de Golgiense, beleza? As muitas misturas produzidas, né, pelos ribossomos, que é também um tipo de organela, e transportadas pelo retículo endoplasmático, que também é outro tipo de organela, elas vão poder ser mantidas no interior da célula ou mandadas para fora. E antes de sair, essas substâncias ficam armazenadas no complexo de Golgiense. Beleza? Então o complexo de Golgi ele vai armazenar determinadas substâncias, beleza? Ela é a organela responsável por essa função. E aqui a gente tem uma imagem microscópica, né, do complexo de Golgi, beleza? Seguimos. Lisossomos. Os lisossomos, galera, eles vão ser formados no complexo de Golgi, que foi a organela que eu falei anteriormente, né? Então, ela é muito importante. Por quê? Porque ela tem a função de fazer degradação e a digestão de partículas originadas do meio, né, exterior da célula, beleza? Então, o que é que vai fazer? Vai vir uma partícula lá do meio exterior, né? Entrou na célula essa partícula, né? A membrana permitiu, né, que a partícula entre na célula, a partícula entrou, né? Lisossomo foi formado através do complexo de Golgi e ele vai estar lá bonitão, como vocês podem ver aí. Ele vai degradar essa partícula, né? A célula vai absorver a energia e o que a célula não precisar,
o lisossomos vai se encarregar de tirar de dentro da célula, né? Então ele degrada e faz a digestão, né, dessas partículas, beleza? E ele consegue reciclar, é uma função de renovação celular. As organelas que estiverem envelhecidas, né, esse lisossomo vai lá e recicla, ele faz isso. Então é como se ele renovasse. A célula tá lá ficando velhinha, ele vai lá e recicla, a célula fica lá bem novona, bem bonitona, beleza? Seguimos. Ribossomos. Os ribossomos, galera, são responsáveis pela produção de proteína. A célula ela produz proteína e são os ribossomos que vão fazer isso, né? Eles são os principais constituintes dos músculos, sangues e órgãos internos, que principalmente são partes do corpo da gente que a gente precisa de uma boa quantidade de proteína. Então, sempre que a gente estiver pensando, produzir proteína, né? Os ribossomos é que vão estar presentes, beleza? E aqui a gente tem uma imagem dele, uma imagem microscópica. Retículo endoplasmático granuloso, né? O retículo endoplasmático granuloso, ele é uma rede de canais responsável pelo transporte de substâncias na célula, beleza? Ele também, gente, vai ser responsável pela produção de proteínas. Às vezes, professor, mas como isso? Gente, no retículo endoplasmático granuloso, a gente vai ter a presença de ribossomos também. Exatamente, eles vão estar lá. O retículo vai estar aqui e os ribossomos vão estar lá, várias bolinhas, beleza? Então, a gente vai ter essa produção de proteínas também no retículo endoplasmático e vai ter esse transporte de substância. Esse retículo endoplasmático, ele pode se dividir em dois, o granuloso e o não granuloso. O não granuloso vai ter essa função também, né, de transportar a substância na célula. Citoesqueleto. Toda célula da gente ela precisa de um citoesqueleto. Por quê? Porque ele vai corresponder à rede de filamentos e microtúbulos, né, que se estende por todo o citoplasma celular. A sua função é sustentar e organizar as estruturas e atividades celulares. Ele atua também na sustentação do formato das proteínas. Beleza? Gente, na célula da gente, a gente vai ter vários filamentos, que esses filamentos é que vai dar forma à nossa célula. Eles vão sustentar essa célula, beleza? É mais ou menos assim que acontece. Como vocês podem ver aí nessa imagem, a gente tem vários filamentos e também vários microtúbulos que vão fazer essa função. Legal? E aí, chegamos na mitocôndria. Gente, a mitocôndria ela é muito importante na nossa célula. Por quê? Porque ela vai transformar os nutrientes vindos dos alimentos e o oxigênio proveniente da respiração em energia. Exatamente. Quando a gente respirar, o oxigênio que entrar, né, no nosso organismo, na nossa célula, ele vai ser transformado em energia. Os nutrientes que a gente come lá no nosso alimento, no nosso almoço, no nosso café da manhã, a mitocôndria dentro da célula vai se encarregar de transformar esse alimento em energia e liberar para o nosso corpo. Exatamente. Então, essa energia vai para o nosso corpo e esse processo é denominado de respiração celular. A gente vai estar se alimentando, né? Os alimentos, no caso, vão ser absorvidos e vai ser gerada energia para onde? Para o nosso corpo, beleza? Então, quanto mais a quantidade de energia que a célula precisa, mais quantidade de mitocôndrias ela vai ter. Já imaginou, então, quando a gente corre, né, os nossos músculos precisam de muita energia. Então, são células, né, do tecido muscular, e células do tecido muscular possuem muitas mitocôndrias, beleza? Seguimos. E aqui chegamos nos tecidos, né? Mas antes de falar dos tecidos, eu quero mostrar para vocês, né, uma animação bem legal em 3D das células e mostrar um pouco, né, das características da célula. Porque eu falei, mostrei algumas imagens, mas é melhor mostrar em 3D para vocês. Bora lá. Aqui eu me encarreguei de baixar esse programinha bem legal, né? E onde a gente vai ver. Bom, bem, aqui a gente tem uma célula animal, beleza? E aqui nós vamos ver já alguns aspectos e algumas características. Aqui nós vamos ter a presença do núcleo, né? Deixa eu ver se eu consigo a canetinha aqui. Pronto, aqui, beleza. Aqui no caso, nós vamos ter o núcleo da nossa célula, que é toda essa porção aqui, olha,
beleza? Esse núcleo ele vai ser delimitado por uma membrana nuclear que vai proteger. E aqui dentro é onde a gente vai ter o nosso material genético. Exatamente. Aqui nós temos a mitocôndria, responsável por quê? Por fazer a respiração celular, vai gerar energia para o nosso corpo. Aqui eu tenho ela numa melhor imagem, essa aqui, ó. Ela tá aqui, ó, abertinha, deixa eu ver se eu consigo. Não, ela tá aqui, não consegue dar zoom não, mas beleza, mas dá pra gente enxergar aqui. Aqui nós vamos ter mais o quê? O nosso aparelho de Golgi. Lembra lá que a gente tem um complexo de Golgi, que a função dele, no caso, é armazenar algumas substâncias, né? E ele decide, no caso, se a célula for precisar dessa substância, fica lá. Se não, essa substância ela pode sair para o meio externo da célula. Aqui nós temos o retículo endoplasmático, o granuloso, né? Toda essa parte aqui vai ser o retículo endoplasmático granuloso, galera. O granuloso ele vai o quê? Transportar substâncias, exatamente. E notem que aqui a gente tem alguns ribossomos. Todas essas bolinhas roxas, ó, que tá aqui são ribossomos que vão produzir proteínas, beleza? E aqui tem um retículo endoplasmático não granuloso. É toda essa porção aqui, ó, bem arredondada ela, ó. Toda essa porção aqui, beleza? Aí a gente tem o citoplasma, que é toda essa parte, né, que é formada por diversas substâncias, né, que a gente dá o nome de citosol, né, e vamos ter os filamentos do citoesqueleto. Aqui todos esses filamentos são do citoesqueleto, beleza? Show de bola, galera. Então vamos ver aqui melhorzinho no imagem o nosso núcleo, né? Deixa eu colocar para vocês aqui, olha, podemos ver o nosso núcleo. E esse não é aqui cromatina, é o nosso DNA. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha o nosso DNA aí, ó. Vai chegar lá. É muito legal esse programa. Chegando. Chegou. Pronto. Esse é o nosso material genético, exatamente. Esse é o nosso material genético que vai comandar a célula, né? Beleza? Esse é o DNA. Membrana nuclear, né? Como falei para vocês, possui uma membrana nuclear, o núcleo, retículo endoplasmático, né? Que tá bem aqui, olha só aqui, ó. Olha aqui, o retículo endoplasmático granuloso, no caso, e o não granuloso, beleza? Aparelho de Golgi, né? Que é aquele aparelho onde armazena as substâncias, beleza? Membrana celular, lembra lá? Permeabilidade seletiva, né? Ela seleciona tudo que entra e que sai, beleza? Então, seguimos com nossa aula. Voltamos para cá e vamos dar continuidade. E aí a gente chegou nos tecidos, né? Lembra lá que no início eu falei que um agrupamento de células semelhantes tem função de formar os tecidos? Exatamente. Essas células vão ser especializadas em formar tecidos diferentes, né? Então, no corpo humano há vários tipos de tecidos, como o epitelial, o conjuntivo muscular e o nervoso. Exatamente. E cada tipo de tecido desse vai possuir características diferentes, beleza? Então, a ciência que vai estudar os tecidos no nosso corpo humano é chamada de histologia. Beleza? Vamos lá. Então, o tecido epitelial, ele vai recobrir a superfície do nosso corpo. Quem é aqui, ó? Nossa pele, ó. Aqui a gente tem a camada de cima da nossa pele que é chamada de epiderme, tecido epitelial, epiderme, beleza? Tecido muscular é feito de fibras que se contraem. Quando eu faço essa contração no meu músculo, eu estou contraindo essas fibras. Tecido muscular. Tecido nervoso, ele consiste de células com projeções que vão transmitir sinais elétricos, exatamente. Os nossos neurônios, eles vão transmitir sinais para que os nossos órgãos funcionem, ou para qualquer movimento que a gente queira fazer. Se eu quiser dar tchau para vocês, mas eu não vou dar, que a aula continua, mas se eu fizer legal para vocês, isso foi um neurônio que mandou agora, no caso, né, esse sinal elétrico e meu corpo respondeu. A resposta é muito rápida, beleza? Então vamos lá. Tecido conjuntivo, no caso, beleza? Ele vai servir, no caso, de epitélio para outros tecidos, né? Ele vai estar associado a outros tecidos também. Tecido ósseo é um tecido bastante esponjoso, né? No caso aqui, como vocês podem ver,
tecido cartilaginoso e nós vamos ter também o tecido sanguíneo. E aí eu vou falar um pouco de cada um para vocês. Então, o tecido epitelial é o tecido, como eu falei para vocês, que vai estar presente, né, no caso, e vai estar revestindo, né, o meio interno e externo do nosso corpo. São encontrados na mucosa da boca. A mucosa da boca é essa parte de dentro da boca da gente, beleza? Essa parte aqui de dentro da boca da gente. Também encontrado no nariz, né? Na parte de dentro do nariz. E na superfície da pele, aqui, ó. A gente tem aqui, ó, tecido epitelial. No interior também do estômago e do intestino a gente vai encontrar. Suas células vão ser bem próximas, possuindo poucas substâncias entre elas. Como vocês podem ver aí nessa nossa imagem de microscópio, a gente vê várias células juntas. E esses pontos roxos, galera, essas bolas roxas, são o núcleo. É o núcleo dessas células. Então, a gente vai ter células juntas, mas essas células, entre elas, vai ter pouca substância. Beleza? A gente vai ter umas células mais organizadas e pouca substância entre essas células. Então, ele pode absorver substâncias e liberar também, né, através de glândulas. Exatamente. A gente, quando soa, esse suor vai estar sendo liberado através das glândulas. Quando a gente chora, as lágrimas também são liberadas através das glândulas. A nossa saliva, o leite materno e alguns hormônios. Então, ele secreta, né, substâncias, beleza? Esse tecido epitelial. Tecido conjuntivo. Esse tecido ele possui células bastante separadas, né? As células são bem separadas, né? E vai ter uma grande quantidade de substância entre essas células, totalmente ao contrário do tecido epitelial. A gente vai ter uma matriz extracelular, que é a substância, né, que vai estar, no caso, ao redor dessas nossas células, beleza? Então, essa substância fica entre nossa célula e ela vai possuir um aspecto gelatinoso. Esse tecido também ele vai apresentar fibras de colágeno, né, o que deixa o tecido mais resistente. Então, quando se tem pouca fibra de colágeno, ele vai ser chamado de tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, né? E ele é encontrado em que parte? Abaixo da epiderme, na parte de baixo da nossa pele, né, que a gente chama de derme, no caso. O epiderme é a parte de cima, derme é a parte de baixo. E essa parte da derme, ela é bastante vascularizada. Não sei se vocês já notaram. Quando uma pessoa ela vai fazer as unhas, né, que outra vem lá e vai cortando as partes da nossa pele, do couro, do que a gente chama do couro, né, isso, com alicate, não sangra. Porque a parte da epiderme ela não é vascularizada. A parte do tecido epitelial não é vascularizada, mas abaixo do tecido epitelial, né, abaixo da epiderme, nós vamos ter a derme, que é formada por tecido conjuntivo, beleza? Então, né, tecido conjuntivo propriamente dito, quando a gente tem, né, poucas fibras de colágeno. Quando a gente apresenta mais quantidade de fibras de colágeno, é chamado de tecido conjuntivo propriamente dito denso, né? E ele é mais resistente e ele é encontrado nos nossos tendões, que vai ligar os ossos aos músculos, galera. Beleza? Então a gente tem aqui essa imagem de microscópio e vocês podem ver aonde tem uma setinha com FC, no caso seria as fibras de colágeno. E aí esse tecido conjuntivo ele se divide em vários outros tecidos, como por exemplo, tecido cartilaginoso, é elástico e flexível e tem função relacionada à sustentação e flexibilidade em órgãos como a orelha e como o nariz. Vocês já notaram que quando a gente mexe na nossa orelha, ela volta para o mesmo canto, né? E a gente consegue dobrar ela. A gente não consegue dobrar o braço, mas a orelha e o nariz, sim. Então isso aqui é cartilagem. Existe uma flexibilidade, é formado por tecido cartilaginoso e ele que dá essa flexibilidade e sustentação. A sustentação também nos nossos órgãos. Eu não sei se vocês já se perguntaram, professor, por que eu já pulei tanto e meus órgãos não caem? Os órgãos a gente fica fixo, né? O coração, né? No caso, a gente vai ter os pulmões, né? E os rins. E esses órgãos eles ficam fixos, a gente pode pular, pode fazer o que for, e eles estão lá. Então, é justamente por causa dessas cartilagens que vai dar essa sustentação aos órgãos, que esses órgãos da gente ficam presos no lugar.
Esse tecido ele também vai revestir as superfícies das articulações e vai absorver impactos e atua na formação e crescimento dos ossos. É, exatamente. Por isso que quando a gente leva aquela queda, às vezes não acontece nada, né, com a gente. Por quê? Porque esses tecidos eles são responsáveis por isso, por absorver impactos. Tecido adiposo. Esse tecido ele forma as células chamadas de adipócito, que armazena gorduras. É encontrado abaixo da pele e possibilita manter reserva de energia e amortece também contra choques e protege contra o frio. É exatamente. Galera, não sei se vocês já perceberam assim, professor, estou engordando, estou engordando. Por quê? Porque a gente tem as células do adipócito, né? Isso formado pelo tecido adiposo. E essas células, elas armazenam gordura. Notem que quando a gente começa a engordar, a parte do nosso corpo que começa a aumentar é essa região da barriga, né? E essa parte da cintura, beleza? Que a gente chama de culote, né? Eu tô com culote, exatamente, galera. Sabe por quê? Porque a gente tem grande quantidade, no caso, de células adipócitas. E essas células, elas gostam de armazenar gordura. Mas essa gordura também, ela vai servir, no caso, para manter, né, uma reserva de energia. Ela vai guardar energia e ela vai amortecer contra choques, né, e protege contra o frio. Gordura protege, sim, contra o frio. Aqui nós temos as células adiposas. Vocês podem ver aí nessa imagem, né, microscópica, bem legal. E aí a gente chega no tecido ósseo, que faz parte do tecido conjuntivo também. Ele é bastante rígido e resistente. Ele tem função de sustentar e proteger os órgãos internos. Exatamente, como por exemplo os pulmões, o coração e o cérebro, que são órgãos sensíveis. A gente já imaginou se a gente não tivesse tecido ósseo, que formasse os ossos, se a gente não tivesse, quando a gente levasse uma pancada, a gente não ia sobreviver, né? Não ia. Então, graças ao tecido ósseo, né, a gente pode às vezes levar uma queda lá, outra, não vamos cair não, viu, gente? Mas é isso, ele protege esses órgãos que são mais sensíveis. Então, nesse tecido tem grande disposição de cálcio, que é um sal mineral. É por isso que é importante a nossa alimentação, principalmente quando a gente está em fase de crescimento. Infelizmente, para mim não serve tanto porque, né, minha fase de crescimento já passou. Mas para vocês aí é super importante se alimentar, no caso de alimentos que possuam cálcio, beleza? E aí chegamos, no caso, no tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo vai formar o sangue, e o sangue ele é responsável pelo transporte de nutrientes e de outras substâncias por todo o nosso corpo. Ele é constituído pelo plasma, né, que é uma parte líquida, que vai, né, apresentar água e sais minerais, proteínas no caso, e também formado pelas hemácias, que são os famosos glóbulos vermelhos ou eritrócitos, né, que são responsáveis por transportar gases respiratórios. Gente, as hemácias, elas transportam oxigênio no nosso organismo. Quando a gente dá uma respirada, esse oxigênio é absorvido e as hemácias ao mesmo tempo saem transportando na nossa corrente sanguínea até os pulmões. Exatamente isso que acontece. E aí a gente também no tecido sanguíneo vai ter os leucócitos, que são os glóbulos brancos, que vão ter função de defesa. Exatamente, esses glóbulos brancos vão lutar contra as bactérias, contra os vírus e protozoários e qualquer substância estranha. Eles vão tentar proteger a gente. A gente diz, é o sistema imunológico, exatamente, formado por leucócitos, beleza? E aí nesse tecido a gente vai ter também as plaquetas, que são fragmentos celulares que vai participar da coagulação sanguínea. Quando a gente leva um cortezinho lá, um arranhão, vai ocorrer na mesma hora, né, a coagulação e esse corte vai secar. São as plaquetas que entram em ação e elas vão coagular esse cortezinho, coagular o sangue nesse corte, beleza? E aí chegamos nos tecidos musculares. Os tecidos musculares são essenciais para a movimentação do corpo e estão presentes em vários órgãos com diferentes funções. No coração, eles são responsáveis pelas contrações cardíacas, exatamente. No sistema digestório, responsável por movimentar os alimentos ao longo do tubo digestório. E no sistema respiratório, eles vão auxiliar na contração e distensão dos pulmões. Como vocês podem ver aí, cada tecido desse vai ter uma célula diferenciada, né? É o tecido muscular, mas cada célula vai ser diferenciada para cada órgão, beleza? Ou para cada função. Então a gente tem um tecido muscular estriado esquelético. Ele apresenta contração rápida
é voluntária, né? Ou seja, realiza movimentos conforme a vontade da pessoa, né? No caso, se eu quiser correr, esse movimento, no caso, é de minha vontade, é voluntário, né? Então ele vai ter uma contração rápida, né? No caso, nesse tecido muscular, e ele vai fazer com que, no caso, ele se estenda, no caso, a gente estende o músculo e volta, e a gente pode contrair esse músculo, beleza? Então, né, esse movimento, né, conforme a vontade da pessoa, é como, por exemplo, se a gente segurar um objeto, escrever, andar, entre outros, né? O tecido muscular cardíaco, ele, no caso, forma o coração, né, e realiza batimentos cardíacos. São movimentos involuntários, a gente não consegue controlar e depende da vontade da pessoa. Tecido muscular não estriado, ele vai formar os músculos, né, de contração lenta e é involuntária também. Vai estar presente nos órgãos como o esôfago, o estômago e intestino. E aí a gente chega no tecido nervoso, né? Isso para a gente finalizar essa aula top. Ele é responsável pelo processamento de informações e pelo controle do organismo. Ele transmite mensagem que possibilita a comunicação entre diversas partes do corpo. Exatamente. São as principais células. Suas principais células são os neurônios, que são capazes de receber estímulos, né, ambientais e conduzir impulsos nervosos. Exatamente, gente. Se eu vou fazer um movimento, o meu neurônio ele já recebeu esse estímulo e ao mesmo tempo já ocorre a resposta. Beleza? É isso que acontece. Por exemplo, se eu for dar tchau, não é isso? Está ocorrendo já um estímulo, né? Através do neurônio já recebeu o estímulo e a resposta já aconteceu. Beleza? Então, no nosso tecido nervoso, no caso do nosso neurônio, nós vamos ter o corpo celular, que corresponde à região onde está contido o núcleo da célula, como vocês podem ver aí, a gente vai ter uma bolinha com o nome núcleo, esse seria o corpo celular. Dendritos seria um prolongamento que se projeta a partir do corpo celular, né? São esses prolongamentos que vocês estão vendo aí na imagem. Axônio seria o prolongamento longo e fino que ele é fino, que se origina no corpo, no caso, no corpo, ele se origina no corpo. Para vocês terem noção, existe, no caso, neurônios que ele podem começar na cabeça e terminar na medula espinhal. Então ele vai ter um axônio muito longo, exatamente. E galera, nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida, podem falar comigo no privado, beleza, galera? Até a próxima aula. Tchau, valeu!